Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Espírito Santo de Deus, assim como no dia de Pentecostes o Senhor encheu toda a casa, num som impetuoso, como de um vento impetuoso. Ó Senhor, vem soprar sobre a tua igreja neste domingo pela manhã. Eu e o meu povo, nós celebramos a vida do Senhor. Nós celebramos a ressurreição, a vida de Cristo Jesus em nós. Cristo está vivo e vive para todo o sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. A nossa alma encontra esperança, o nosso coração descanso e alegria para as nossas almas, Senhor. Jesus, encha este lugar. Jesus, encha este lugar. Nos humilhamos, nos quebrantamos, confessamos a Ti as nossas iniquidades e lhe pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Pedimos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, Pai. Ó Senhor, grande Deus, grande Pai, manifesta da Tua glória, manifesta da Tua graça, manifesta da Tua vida e da Tua bênção sobre nós. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Precisamos deste encontro. Nós precisamos. Não é o Senhor que precisa deste culto. Somos nós que precisamos do Senhor. E é por isso que nós entramos nesse santo lugar. Porque nós dependemos de Ti. E precisamos não apenas da Tua palavra, da Tua direção, mas precisamos da Tua presença.
sereis para mim santo, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo, e vos separei do meio dos povos para serdes meus, diz o Senhor. Ó Deus, santifica todo o nosso ser, santifica todo o nosso coração, para que a tua presença seja rica, verdadeira, real em nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, tu és o nosso convidado de honra a entrar na nossa vida. O Senhor disse que está à porta. Nós queremos abrir a porta do nosso coração. Queremos te convidar a entrar na nossa casa, sentar-se conosco à mesa, cear conosco. Tu és o nosso convidado, Senhor. Deus, obrigado, porque quando o Senhor chega, toda a obra das trevas é destruída. Quando o Senhor chega, os demônios se dispersam, se vão, porque a tua luz brilha intensamente, a tua graça é forte e poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso, vem com a tua glória e com a tua força sobre nós nesta manhã. A ti nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Para ele
Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo dia hoje que Deus nos dá. A misericórdia dele se renova mais uma manhã na nossa vida. Nós estamos felizes por isso. Abramos a nossa Bíblia em Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Louvado seja o Senhor, Pai. Glorioso o teu nome, Deus, por essa palavra, Pai. Porque o Senhor é bom, ó Deus, e o Senhor fez isso, Pai, não como acusação, Pai, mas como amor, Pai. O Senhor morreu em nosso lugar, Senhor, e o Senhor nos deu, ó Pai, uma nova oportunidade, Senhor. O Senhor tirou todo o véu, ó Deus, que nos separava. E a partir disso, Deus, o Senhor nos deu livre acesso ao Senhor, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado porque o Senhor está vivo. E o Senhor está vivo conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor preparou morada, Deus, para cada um de nós no céu. Nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque a gente não vive apenas pela esperança, Deus, dos dias de hoje, Deus, dessa vida, Pai, mas nós temos uma esperança, Deus, que não nos surpreende, Deus, que é uma esperança contigo, Deus. Obrigado, Pai, porque naquele dia não haverá mais choro, não haverá ranger de dentes, Deus, mas só haverá alegria, paz, gozo, porque o Senhor estará lá, Pai. A sua luz, ó Deus, é o que iluminará, Deus, e nós nos alegramos pela tua promessa, Pai. Obrigado porque o Senhor tem promessa para cada um de nós. E as tuas bênçãos, Deus, não tem medida, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Prepara o nosso coração nesse momento para buscar ao Senhor, ó Deus. Que o foco hoje, Deus, e sempre da nossa vida, desse momento, ó Deus, seja também buscar ao Senhor em primeiro lugar, Pai. Abra o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Deus, porque não há um justo na terra, mas nós precisamos do perdão do teu pecado, Deus, para que através disso, ó Deus, nós possamos entrar confiadamente, Deus. Nós louvamos o teu nome, que todas as nossas preocupações, ó Deus, fique lá fora, Deus, ou seja entregada ao único que possa resolver, ó Deus, tudo, ó Deus, que é o Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui agora, e que o nosso coração seja preparado para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Bom dia, na graça e na paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos cumprimentar a pessoa que está do nosso lado, com Deus abençoe, a paz do Senhor. Pode virar para o lado esquerdo, direito, frente e atrás. Quem não tiver ninguém na frente ou atrás, procura alguém para abraçar e abençoar, em nome de Jesus. Vamos se misturar. Vamos abençoar lá atrás, aqui na frente. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, amém? Deus abençoe lá. Aleluia. Agora sim, nós vamos adorar ao Senhor, amém? Vamos levar o nosso louvor ao Senhor, fazer um tributo a Ele, amém? Aleluia. Vamos começar com as palmas?
cantando aí. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Aleluia. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Me fez tudo ao me dar a salvação. Por isso adore ao Senhor. Louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Pra acabar, Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia! Glória a Deus! Que Jesus possa ser sempre a nossa canção, amém? Que você possa se alegrar sempre no Senhor, porque Ele te deu vida, e vida em abundância, amém? É muita paz, muita alegria, muita unção, muita graça que repousam sobre você, amém? Aleluia! Nós vamos declarar agora que o Senhor é pastor da nossa vida. Você tem o Senhor como pastor? Amém! Pois Ele nos guia a pastos verdejantes, amém? Não tem terra seca para o cristão, e mesmo que tenha, o Senhor vai à frente e vai te mostrar onde tem uma grama verdinha para você, um lugar à sombra, debaixo das asas do poderoso, do Altíssimo, amém? Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Vamos declarar desde o começo essa canção. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Tu me guias mansamente com tua vara, aleluia, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Oh meu Deus, do mal me guarda, tu és tudo para mim, pastor da minha vida, minha alma tem sede de ti. Vamos cantar essa canção desde o começo. E eu gostaria que você fizesse essa declaração de amor para o Senhor. Declarasse mesmo que Ele é soberano, que Ele governa a sua vida. Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Oh meu Deus, oh meu Deus.
nosso maior tesouro, a nossa riqueza, a nossa herança. Mas toda minha vida, minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede só de ti, Senhor. Minha alma tem sede de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Há uma promessa do Senhor para todos aqueles que honram ao Senhor com os seus bens, para todos aqueles que consagram a Deus o seu rendimento. Para todos esses há uma promessa, que Deus transbordaria os nossos lagares, encheriam de grãos os nossos celeiros, porque Ele é fiel. Amém, queridos? Não devemos nos preocupar com as grandes coisas que temos em vista por alcançar, mas temos sim que nos preocupar em consagrar as pequenas coisas ao Senhor que estão nas nossas mãos. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes temos tantas dificuldades em dedicar ao Senhor o nosso pouco, porque o nosso pouco é insuficiente. O nosso pouco, como os 5 pães e os 2 peixes, eram insuficientes para alimentar uma multidão, e por isso, ó Deus, muitas vezes, de uma forma pecaminosa, nós retemos aquilo que pertence ao Senhor, por causa da nossa incredulidade. E a nossa incredulidade nos impede de devolver, dedicar e consagrar ao Senhor aquilo que lhe pertence. E por isso não experimentamos a prosperidade. E por isso não experimentamos o multiplicar do Senhor na nossa vida. Pai, ajuda-nos a quebrar a incredulidade, o amor às coisas deste mundo e a dedicar toda a nossa vida ao Senhor neste momento. A Ti eu oro, Senhor, e peço pela vida dos meus irmãos e pela vida de cada um dos Teus filhos que estão passando por lutas na vida financeira. Abra as portas que precisam ser abertas, dê sabedoria, estratégia, Senhor. Deus, abençoa com a Tua vida e com a Tua bênção a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto cantarmos esta canção em adoração ao nosso Deus, nós devolveremos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ao sol
Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, por Deus, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Batem palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o Rei de toda a terra. Aleluia! Por isso nós vamos cantar mais uma vez. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares. Alegre te louvo, por Deus. Obrigada pelas bênçãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor tem firmado os nossos pés. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor. Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Queria pedir apenas os nossos convidados, pela primeira ou segunda vez, permanecessem em pé. Nossos visitantes, os nossos convidados, pela primeira ou segunda vez, permaneçam em pé. Nós queremos conhecê-lo, entregar a vocês uma lembrança em nome da igreja. Segunda, né? Sejam bem-vindos. O pessoal da congregação do Jardim Cavalari, né? Está aqui conosco, frequenta ali com o pastor Renê também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Uma senhora ali atrás, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente. Irmãos, nós tivemos ontem nossa festa da família, uma festa de celebração de todas as células. E eu quero expressar a minha gratidão em favor de cada uma das células. Cadê a célula Gênesis? Cadê o pessoal da minha célula? Ergue a mão aí. Gente, essa é a melhor célula da igreja, viu, irmãos? Amém? Amém. Querido, se a sua célula não for a melhor célula da igreja, tem algum problema. Porque a minha família é a melhor família de Marília. Amém? E a sua família é a melhor família da cidade. Então é dessa forma que a gente celebra a nossa célula. Para mim, a minha célula é com certeza a melhor célula da igreja. Amém, minha célula? O povo meu está meio desanimado. Nós tivemos também a participação da célula Adonai. Está aí a célula Adonai. Cadê o pessoal? Ergue a mão.
Gente, o pessoal a festa terminou em torno das 11 horas da noite, até o pessoal limpar, organizar e desmontar o acampamento. Célula Água Viva, cadê o pessoal da Célula Água Viva? Aê, glória a Deus, glória a Deus. Baluarte, Célula Baluarte, está aí alguém? Célula Betel, do Técio, glória a Deus, nossos irmãos estão aí também. Clamar, glória a Deus. Conecte, Célula Conecte, aí tem alguns sobreviventes ali, ó, coisa boa. Foram para a festa, acordaram, vieram para a igreja. Ectos, cadê o pessoal da Ectos? Estão bem comportadinho hoje o pessoal. El Rafá, cadê o pessoal? Estava lá presente também, glória a Deus, glória a Deus. Cela Cairós, cadê o pessoal da Cela Cairós? Na contramão, aí, glória a Deus. Renovação, Cela do Pastor Jean, glória a Deus. Cela Rosa de Saron, os adolescentes aí, Deus abençoe. Gente, foi a célula mais doce da festa. Quem foi, pôde perceber isso de fato. A célula mais doce da festa. A célula Shalom. Tem um sobrevivente ali atrás também. Trincheira. Cadê a célula Trincheira? E por fim, né? Ficou a célula vencedora, não sei porquê, mas a célula VIPs. Cadê o pessoal da célula VIPs, gente? Que Deus abençoe. A célula VIPs inventaram de fazer yakisoba, mas em 10 minutos de festa acabou o yakisoba, gente. Não foi bem assim 10 minutos, mas louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Se você não foi, perdeu, tá bom? Mas não fique triste. O próximo semestre a gente vai ter... Cadê o João Carlos Paz? Está por aí o João? Cadê o Carlos? Carlos Costa, está por aí? Fica em pé aí, Carlos. O Carlos é nosso secretário do Ministério de Igreja em Células e já queremos avisar já que para o próximo semestre nós vamos ter uma nova festa da celebração das células, então você está convidado a participar com a gente. Amém, queridos? Arthur tem um aviso também. Enquanto Arthur chega, Irmãos, se você não sabe o que você vai jantar, eu sei. Pizza. Sobraram algumas pizzas ali atrás. Você poderá comprá-las, esquentá-las no seu fogão. E nós vamos ter um momento muito gostoso também. Vamos ter cantina aberta à noite também com o pessoal do Kings. É isso, Davi? Isso, né? Então, se você não levar a pizza para casa, você vai comer aqui na igreja com a gente. Tem um momento muito gostoso. Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, ontem lá no Colégio Água Viva, nós fizemos adoração ao Senhor. A igreja que estava aqui foi para lá. E às vezes a igreja que está lá vem para cá. É uma mesma coisa, irmãos. Apenas enquanto Jesus nos guia aqui e lá, é o mesmo local, é o mesmo espírito. As funções são diferentes. O pastor tem a função de nos pastorear e nós de educarmos. Mas é a mesma instituição. Tanto que ficamos lá louvando ao Senhor através desse movimento, que foi essa festa das nações, até meia-noite. Aí eu perguntava para mim, Senhor, não poderíamos pagar para alguém fazer essa festa? Não. Cada um deu um esforço, irmãos, para o Senhor. Quanto custa o horário de uma pessoa, desses profissionais como nós, que estivemos envolvidos nessa festa, Carlos, o João? É um valor inestimável, gente, impagável. Impagável. E nós pagamos porque Ele pagou o preço por nós e nós somos devedores a Ele. Glórias a Deus, irmãos. O que nos leva a fazer isso é aquilo que está dentro de nós, que nós não aguentamos e temos que ficar juntos, comemorar, falar e fazermos essa festança como foi feita ontem. Eu anunciei também que o Colégio Água Viva iria a partir de... está aqui. Está aqui do lado, está aqui embaixo e lá na frente tem outro banner. Nós iríamos deflagrar uma campanha, não para o colégio em si enquanto instituição, mas para também falar quem está lá, quem é o melhor professor do mundo. Por quê? Porque ele está lá dentro e nós não aguentamos de não expressar isso. E você sabe quem é esse melhor professor do mundo? Você sabe. Hoje à noite não, mas amanhã o site estará no ar, para toda Marília saber quem é.
Por quê? Porque nós queremos mostrar e demonstrar, como a festa de ontem, e essa campanha, que Ele, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que os mares rugem, ou Ele fala, acalme-se vento, é Ele que nós queremos mostrar, irmãos. É só Ele que está dentro dessa instituição, portanto, não é propaganda do colégio, mas é louvor, adoração, honra, glória, tudo para Ele que nos guia e nos faz estar aqui. Portanto, irmãos, alguns até já me perguntaram, quem é esse professor? Quem é esse indivíduo e tal? Achando que é alguém físico. E é alguém, mas é alguém que está em nós. Um outro já disse, aliás, vai acontecer que eu já vi o burburinho, amanhã vai dizer, peraí, mas esse que vocês estão anunciando que eu acabei de ver, esse também está na minha escola. Mas nós ousamos, abusamos e dizemos, abrimos o coração, mas nós falamos primeiro. Nós tivemos coragem de dizer a Marília, ele está na minha escola. Está na sua? Glória a Deus, mas nós temos a cara dele, o rosto dele é nosso. Nós temos a visão dele, nós temos tudo dele. Ousamos dizer, portanto a campanha está deflagrada, não tem término. Nós vamos sempre expressar isso. O que eu queria colocar para vocês, eu tenho um material ali fora, e são vários materiais, que você pode levar para a tua casa, para o teu escritório, para a tua fábrica, enfim, colocar isso na mesa, está ali, vou dar para vocês. Eu tenho também ali cartazes. Veja, a campanha é muito simples, simplíssima. Apenas essa frase, o melhor professor do mundo está no Colégio Água Viva, em inglês e em português. Pode levar um cartaz desse, 2, 3, 4, fique à vontade. Proclame a esse Deus que está dentro de você. Eu tenho também, ele é branco assim, isso aqui são adesivos para carro, está lá comigo. Leve, por favor, demonstre esse Deus vivo, põe no teu carro. Por quê? Uma campanha dessa custa dinheiro. Mas, se tivéssemos que pagar, é impagável. É impagável pagar o que ele precisa, o que ele merece. Só que nós doamos, como na festa de ontem, a nossa vida. Doamos a nossa vida, eu posso dar uma parte do meu carro, eu posso colocar na minha mesa, eu tenho panfletinho que eu coloco no meu consultório dentário, no meu consultório médico. Faça isso, irmãos. Anuncie o reino, que está no Colégio Água Viva, está nessa igreja. Portanto, essa campanha, ela é vitoriosa porque nós podemos fazê-la. Como a festa de ontem, maravilhosa porque nós nos empenhamos, nos demos, doamos ao Senhor. Pode você também, se você tiver um muro, fale conosco, nós vamos pintar o teu muro, escrever isso lá. Com coragem, vamos colocar no teu muro lá, o melhor professor está no Colégio Água Viva. Se você tem o teu carro, nós temos uma empresa que vai plotar. Esse nós não vamos pagar. Se você puder, quiser, você vai lá e plota teu carro com aquele adesivo bem grandão atrás. Isso faz mais efeito que os bus door que vão circular amanhã. Faz mais efeito do que os outdoors que vão estar disponíveis amanhã. Porque ele vai ficar no teu carro que anda por todo lugar. E você já testemunha quem você é filho. Quem é o filho que te abraçou? Que Jesus é esse? Amém, irmãos? Conto com vocês? Por Ele, pode ter certeza. Jamais por mim, jamais pela instituição. Mas por Ele, para a glória dEle. Para nós sempre anunciarmos aquele que vive no colégio e vive aqui. A pastora Damares nos disse, pais, cuidado com o que está sendo ensinado para os teus filhos. Olhe o caderno deles. Veja o que está sendo passado. E a gente fala, pais, por favor, olhe os cadernos do Água Viva do teu filho. Vai brilhar lá dentro que você vai ver oração, você vai ver a professora dando uma bênção para o teu filho, pedindo para você ser abençoado por Jesus. Abra, por favor, abra os teus cadernos. Portanto, eu fico feliz, maravilhoso, porque Jesus nos deu esse colégio para que possamos refletir a glória dele nesse mundo em trevas. Amém, irmãos? Ao final do culto estarei lá fora distribuindo, dando. O que você precisar eu vou arrumar. Eu preciso mais. Pode deixar que eu mando imprimir. Você vai ter mais na tua empresa. Tá bom? Glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. De fato, o melhor professor do mundo está no Colégio Água Viva, está em nós, está no nosso coração e é motivo de sobra para celebrarmos. Quero orar com as crianças que vão estar descendo para o Ministério Infantil, com o Ministério Infantil, perdão. Vamos estender nossas mãos e abençoá-las em nome de Jesus. Podem vir aqui à frente, crianças.
Enquanto as nossas crianças estão se aproximando, quero lembrar também que está ali atrás sendo vendido o livro da nossa irmã Bianca Toledo, do pastor Marcelo Gomes. Vamos orar? Pai, nós abençoamos a vida desses pequeninos. Obrigado pelos professores do Ministério Infantil. Obrigado por esta reforma que a igreja passou do ministério. Um lugar tão gostoso, tão aconchegante, tão bonito. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um deles. Senhor, oramos também por aqueles que estão enfermos nesta manhã e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu consolo, o Teu amor e o Teu cuidado em favor de cada um dos nossos irmãos. Pedimos a Tua bênção, Senhor, e nesse momento fala conosco no meditar da Tua palavra. A Ti nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem descer, junto com o Ministério Infantil, para suas classes. Reverendo Jean Douglas estará trazendo a nós a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Depois eu gostaria que os critérios, Carlos, fossem passados para nós, por que a célula VIPS foi a vencedora. Eu quero saber os critérios, né? Aí todo mundo está me apoiando na minha reivindicação. Abra a sua Bíblia, irmão, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler do versículo 7 até o verso 12. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, pela tua palavra que é eficaz, pela tua palavra que nesta manhã nos quer instruir. E eu peço ao Senhor que o nosso coração esteja aberto para receber, ó Deus, aquilo que o teu Espírito deseja falar conosco. Deus, somos em nós mesmos incapazes e inadequados para tarefas, Senhor, mas cremos na ajuda, no auxílio do teu Santo Espírito. Eu peço que o Senhor me conceda nesta manhã, Senhor, sabedoria na exposição da tua palavra. Peço que o Senhor conceda aos meus irmãos discernimento na audição da tua palavra. E que a todos nós o Senhor conceda, Senhor, graça para praticarmos aquilo que falamos e aquilo que ouvimos. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ajuda agora. Eu peço a Deus que o Senhor possa cercar este lugar e trazer uma palavra viva a cada coração, Senhor.
Deus, que todas as artimanhas, armadilhas, ciladas, estratégias, sejam neste momento, Senhor, barradas pela obra do Teu Espírito Santo neste lugar, para que tão somente o Senhor nos comunique verdades ao coração, em nome de Cristo, Senhor, e para a glória de Jesus. Amém. Gostaria, irmão, de intitular essa mensagem com essa expressão que nós temos aí no versículo 11. Eles, pois, o venceram. Intitular a mensagem com essa expressão que já está aí nas Escrituras. Eles, pois, o venceram. O livro do Apocalipse é um livro que relata a história da vitória da igreja. A igreja é vitoriosa, a despeito de todas as lutas e de todas as dificuldades e adversidades espirituais que enfrenta. A igreja é vitoriosa. Quando nós abrimos o Apocalipse no capítulo 1, nós temos o relato do Cristo glorificado e vencedor, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu todos os agentes do mal. Nós continuamos lendo e nos 2 capítulos seguintes nós encontramos as cartas que Jesus envia às 7 igrejas do Apocalipse. E todas estas igrejas recebem ao final uma promessa, e a promessa se inicia com a expressão ao vencedor, ao vencedor. Fato é que quando nós olhamos para a palavra e para o Apocalipse especialmente, nós encontramos uma igreja que triunfa, uma igreja que supera todas as dificuldades e embates que se travam contra ela. Se nós observamos o capítulo 12 especialmente, nós temos uma luta acirrada, uma batalha acirrada. O capítulo 12 está nos falando claramente de que o diabo tinha um plano e um projeto para destruir o Filho. Quando nós lemos, por exemplo, nos evangelhos que Herodes se levanta para matar Jesus, não é uma ação de Herodes, é uma ação satânica. E o Apocalipse interpreta isso dizendo que Satanás estava ali pronto para tomar, para devorar o Filho. Em seguida diz que ele queria destruir a mulher. Ao contrário do que muitos pensam, a mulher aqui no Apocalipse não fala-nos de Maria, mãe de Jesus, mas fala-nos da igreja. E diz que a igreja tinha e estava na mira de Satanás, que Satanás queria destruir a igreja. Mas a igreja não é destruída. A igreja não pode ser destruída. E diz também que houve uma peleja no céu. Houve uma batalha de proporções cósmicas, espirituais, e que isso se deu num reino espiritual, quando diz que Miguel e seus anjos travaram uma peleja, uma batalha contra o dragão, que é a representação da antiga serpente, do diabo e de Satanás. Irmãos, quando eu olho para textos como esse, eu sou despertado para o fato de que nós vivemos, de fato, numa batalha. Nós estamos sendo, todos os dias, envolvidos numa batalha, queiramos nós ou não. E conforme o dia do Senhor se aproxima, o dia em que a vitória que já foi realizada na cruz irá se consumar de uma vez por todas, a fúria satânica aumenta. É o que a palavra de Deus diz. Ele desceu até vós cheio de grande cólera. A sedução de Satanás no mundo vai se multiplicando. Os dardos inflamados do diabo vão se tornando cada vez mais agudos. E eu gostaria que você, antes de tomar qualquer conclusão a respeito da minha mensagem, pudesse, neste momento, nesta manhã, dar ouvidos àquilo que esse texto tem a nos dizer. Na semana passada, enquanto eu ouvia as exposições da pastora, eu não tenho
habilidade para ficar fazendo ou tecendo juízo de valor a respeito de uma série de coisas. Eu não sou antropólogo, eu não sou sociólogo, eu não sou psicólogo, eu sou pastor. Talvez, na pior das hipóteses, um teólogo assim medíocre. E aí eu fiquei ouvindo e dizendo, o que será que de tudo isso eu posso avaliar para a minha vida? Para a realidade em que eu estou? Eu fiquei ouvindo o que ela dizia e eu fiquei percebendo que os nossos dias estão marcados por uma relativização de valores. Não há absolutos na palavra da palavra na sociedade. A sociedade despreza aquilo que a Bíblia diz. As pessoas estão legalizando o erro e chamando aquilo que é errado de politicamente correto. A podridão no meio político, a devassidão na sociedade, os problemas sociais vão se multiplicando. E como se não bastasse, há uma banalização religiosa no mundo, meus irmãos, que tem se tornado cada vez mais exposta e deplorável. E aí eu fico observando isso e pensando que nós temos uma visão sobre a batalha espiritual por demais reduzida. Nós achamos que batalha espiritual é expulsão de demônios que babam. E como diria um pastor por aí, demônio que baba é o mais fraquinho. Demônio que de fato fazem as coisas tremerem são aqueles que estão embreados nos corredores das casas políticas do nosso país. São aqueles que estão abarcando, envolvendo e abraçando a sociedade. E nós muitas vezes não chamamos isso de batalha espiritual, nós chamamos isso de problemas sociais. Os demônios, embora amarrados na igreja, eles me parecem estar soltos aí. Na política, na economia, na educação, na sociedade, nas ruas das nossas cidades. E a batalha espiritual que nós compreendemos é uma batalha muito mais profunda do que simplesmente nós ordenarmos e repreendermos demônios enquanto eles estão aí atuando no sistema político, econômico, educacional, social e religioso das nações. E eu olho para o Apocalipse, e o Apocalipse me apresenta de uma maneira tão clara essa nuance, essa dinâmica da batalha espiritual que nós muitas vezes não nos apercebemos. Capítulo 13, por exemplo, que nós não lemos, nos fala de uma besta que emerge do mar e de uma besta que emerge da terra. A interpretação disso é que essa besta que emerge do mar e esta besta que emerge da terra são, na verdade, e tão somente representações do poder político e do poder religioso, que estão a serviço, muitas vezes, do dragão, do diabo, da grande serpente que a palavra de Deus está dizendo. E no meio de toda esta guerra declarada e exposta, está a igreja. E essa igreja, que espera confiantemente na promessa de Jesus aos vencedores, trava essa batalha. E a pergunta que eu gostaria de fazer para refletir com os irmãos nesses próximos minutos é: quem ou qual será a igreja vencedora? Qual é a igreja que adentra a Nova Jerusalém sem ruga nem mácula porque se tornou vitoriosa? Que igreja é essa? Primeiro, o versículo 7 e o versículo 8 parecem me ensinar que vencerão aqueles que possuírem uma visão correta do mundo espiritual. Vencerão aqueles que possuírem uma visão correta do mundo espiritual. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quem nega a existência do diabo, ou quem lhe dá todo o poder,
possuem uma visão equivocada daquilo que nós chamamos de reino espiritual. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Colossenses capítulo 1. Você já parou para refletir sobre o fato de que existe uma criação invisível que nós não vemos? Existe uma criação que nós não enxergamos? E a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis e se tornou cabeça de todo principado e potestade. Nós precisamos ter uma visão correta do mundo espiritual. Mas há aqueles que negam a existência do diabo. E existem aqueles que supervalorizam as ações malignas no mundo. Quem nega a existência do diabo está caindo numa estratégia que o próprio Satanás deseja que exista. São dois extremos que produzem crentes doentes. Quem nega a existência de Satanás se torna alvo fácil dos seus ardis. Eu quero lhe dizer nesta manhã, o diabo não é mito, o diabo não é uma figura lendária, o diabo não é parte do folclore da cultura, o diabo é uma realidade, e a Bíblia diz isso. Há pessoas que negam essa existência, e porque negam, se tornam pessoas que recebem os alvos e os ardis de Satanás. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quem lhe dá todo o poder, também não consegue ter uma visão correta de Deus como o Senhor, como aquele que é soberano e supremo do universo. Primeira coisa, queridos. Falar de uma visão correta do mundo espiritual é nós entendermos que nós não devemos subestimar Satanás. Não subestime. Faz parte da sua estratégia fazer com que alguns nem se deem conta de sua presença no mundo. Ou não considerem como aquele que está atuando no mundo. A Bíblia revela seu caráter. Revela sua vontade, seus planos e suas estratégias. O versículo 12, que lemos, diz que ele está cheio de grande cólera. O versículo 4 do capítulo 12, que nós não lemos, nos diz que o desejo dele era destruir o Messias. O versículo 13, que nós também não lemos, que está no capítulo 12, diz que é seu desejo destruir a igreja. Nós achamos que a igreja, por ser indestrutível, e porque a palavra de Deus diz que a igreja não pode ser destruída por Satanás, se torna também impenetrável. Faça uma leitura rápida das Escrituras. O Apocalipse mesmo nos fala, por exemplo, na carta às 7 igrejas do Apocalipse, que existem igrejas ali no Apocalipse que estão habitando aonde está o trono de Satanás, está lá. Diz que existe outra que está batalhando contra uma sinagoga de Satanás. Está lá. Diz que existe uma igreja, a igreja de Tiatira, se não me engano, diz lá que essa igreja é uma igreja que tem no meio dela gente que professa uma doutrina das mais estranhas. Pessoas que querem saber as coisas profundas do diabo. Está na Bíblia. Enquanto eu estou aqui anunciando as Escrituras, pregando, meu querido, não se engane, existe uma oposição à pregação da palavra. A Bíblia diz que enquanto a semente está sendo lançada, Satanás, através das suas estratégias e armadilhas, quer roubar essa semente da sua mente, do seu coração. E nós lidamos com isso de uma maneira muito desprecavida, de uma maneira muito desprevenida, de uma maneira extremamente irresponsável. Existe uma realidade espiritual e a igreja, você e eu, estamos envolvidos por essa realidade espiritual. Não superestime também o poder de Satanás. Porque uma visão correta desse mundo espiritual nos leva a entender que Satanás tem suas limitações. Por exemplo, esse texto que lemos nos fala que Satanás tem limitações de espaço.
espaciais. O versículo 9 diz que houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. Mas Miguel e os seus anjos, que Miguel é a representação de um anjo, ou de um anjo principal que batalha as batalhas de Deus, talvez um general do exército divino, ele prevalece. E aí o versículo de número 8 diz que não mais se acha no céu o lugar deles, o lugar de Satanás. Ele está limitado espacialmente. Ao contrário do que muitos pensam, ele não está em todos os lugares. Não pode estar. Satanás, querido, está limitado temporalmente. O versículo de número 12 diz que ele desceu até nós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A ideia de que alguns têm, de que Satanás tem um poder ilimitado, tanto de tempo quanto de espaço, é equivocada. Satanás não pode estar em todos os lugares e ele tem tempo de vencimento. Pouco tempo lhe resta. O destino dele já está lavrado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que o destino que lhe reserva é o lago de fogo e enxofre. O mais importante, Satanás tem limitação de poder. A palavra de Deus diz que todo poder pertence a Deus. E a limitação de poder de Satanás está restrita. Versículo 8 diz que ele luta contra Miguel e os seus anjos e não consegue prevalecer. Ele luta contra o Messias e não consegue prevalecer. Ele luta contra a igreja e não consegue prevalecer. Possuir uma visão, irmãos, correta do mundo espiritual é compreender que existem realidades invisíveis, mas não imperceptíveis. A Bíblia ressalta a realidade de demônios e anjos. O ministério angelical aparece 273 vezes na Bíblia, em 34 livros bíblicos. A ação de demônios é várias vezes mencionada nos evangelhos como seres espirituais que batalham pela destruição do ser humano, são agentes de morte. Possuir uma visão correta do mundo espiritual é entender que não se pode lutar com armas naturais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4. Nem com as nossas próprias forças. Não se pode lutar com armas naturais e nem com as próprias forças humanas. Quanto ao mais, sede fortalecidos na força do poder de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus para ficardes firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versos 10 e 11. Nós não lutamos com armas naturais, nós não lutamos com as nossas próprias forças e nem lutamos contra o inimigo errado. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores de um mundo tenebroso, contra esses agentes da morte, contra essas forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Possuir uma visão correta do mundo espiritual é entender que não estamos na defensiva, mas na ofensiva. Porque está todo mundo amedrontado muitas vezes com essas investidas de Satanás. Nós ouvimos palestras como a do final de semana passado e ficamos questionando o que se pode fazer. E nós muitas vezes ficamos amedrontados, ficamos com medo, vamos ser encurralados. Irmãos, prestem atenção no que esse texto está dizendo. A Bíblia diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Não sei se você consegue enxergar, mas eu enxergo que a iniciativa da peleja foi de Miguel. A iniciativa da peleja é da igreja. A igreja não está na defensiva, a igreja está na ofensiva. A igreja não se torna uma coitadinha
diante de todas as circunstâncias que ela tem percebido e vivenciado no mundo, não. A igreja se levanta, a igreja se põe em condição de guerra, a igreja se coloca e se posta como guerreira, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portas são instrumentos de defesa e não de ataque. E a Bíblia diz que são as portas do inferno que não prevalecerão. A igreja está avançando, a igreja está na ofensiva, a igreja está adiante daquele que vai à frente. A igreja é aquela que está chamando Satanás e dizendo: Satanás, aqui não. Você pode querer fazer o que você quiser, mas aonde a igreja de Jesus Cristo está colocada, você não pode manifestar o seu poder, porque a igreja de Cristo é aquela que carrega toda a autoridade do próprio Cristo. Nós levamos o nome de Jesus, irmãos. Então, em Marília, isso não pode acontecer, porque a igreja de Cristo se levanta e diz: aqui não. Mas nós achamos que estamos nos defendendo apenas contra esses ataques do diabo. Meu irmão, o diabo desceu até vós cheio de cólera, grande fúria, mas a palavra de Deus nos diz que a iniciativa da peleja é da igreja. A igreja se levanta e diz: aqui não. A igreja se levanta e diz: escute aqui, Satanás. Possuir uma visão correta do mundo espiritual, meu irmão, é reconhecer que há uma realidade de batalha, mas não há uma possibilidade de vitória inimiga. Diz que também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. É claro que o diabo também peleja. É claro que ele está aí, muito mais atento à batalha que muitas vezes a igreja. Mas a Bíblia diz que ele peleja, mas não prevalece. Vencerão, em segundo lugar, os que não forem enredados pelas estratégias malignas. O verso 9 e 10 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Diga: sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Diga: acusador. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Estratégias malignas. Sedutor e acusador. A sedução, meus irmãos, é uma estratégia do engano que Satanás se utiliza em todo o tempo. E em todos os tempos. Satanás seduz e engana com muita facilidade. Ao contrário do que nós imaginamos, o elemento do belo e do prazer está muito presente nas estratégias de Satanás. Satanás usa o elemento do belo, do prazer, da atração quase irresistível. Isso é sedução. Ninguém é seduzido por aquilo que repele. Ninguém é seduzido por aquilo que causa ojeriza. Não, a sedução é daquilo que atrai, é daquilo que é belo, que chama a atenção dos olhos, que toma conta da mente, que envolve o coração. Isso é sedução. A sedução maligna está principalmente manifesta no campo religioso. A religião é o solo mais fértil do engano maligno. Mas eu queria me deter sobre essa sedução que Satanás apresenta e que carrega o elemento do prazer e do belo. Essa capacidade quase irresistível que Satanás tem de atrair, porque ele é o tentador, a Bíblia diz. Satanás é o tentador. E eu li um texto chamado Bueiros Abertos e Pecados Repentinos, que eu queria que você ouvisse. Se você guardar a verdade desse texto de Max Lucado, eu acho que valeu a pena nessa manhã. Ouça o que Max Lucado diz. Para mim, é um dos textos mais belos que eu já li.
e mais verdadeiros. Bueiros abertos e pecados repentinos. Tudo acontece rapidamente. Num minuto, você está andando tranquilamente, no outro está caído, com os olhos arregalados. Satanás abre a tampa do bueiro e numa tarde tranquila, tudo se transforma numa história de horror. Você cai, ciente de que caiu, mas incapaz de controlar a situação. Bate o rosto no fundo do poço e fica perdido na escuridão. Inala a podridão do maligno e senta-se na sarjeta de Satanás até que ele o cuspa em direção à calçada, confuso e aturdido. Este é o padrão do pecado repentino. Você se identifica com isso? Apenas alguns pecados são premeditados e planejados. Muitos de nós estaríamos aptos a se alistar nos grupos estratégicos dos exércitos de Satanás para recusar o erro. Gastamos nosso tempo evitando o pecado, não planejando. Na vida de um crente fiel, isso é verdade. Mas não pense nem por um minuto que pelo fato de não desejarmos cair, não cairemos. Satanás tem uma estratégia especial para você. E ele somente a põe em prática quando você não está olhando. O covarde, pai da mentira, não ousa encará-lo de frente. Não, senhor. Não espere que o chefe dos demônios o desafie para um duelo. Ele não tem integridade para pedir-lhe que se prepare e levante a guarda. Ele joga sujo. Ele é o mestre do alçapão e autor dos momentos de fraqueza. Espreita até o momento que você está de costas. Espera suas defesas fraquejarem. Aguarda pelo momento em que o gongo bate e você está se dirigindo ao seu corner para descansar. Então ele aponta os dardos para o seu ponto mais fraco e na mosca. Você perde a calma, cobiça, cai e se arrasta, toma uma bebida, beija uma mulher, segue a multidão, racionaliza, diz sim, assina seu nome, esquece-se de quem você é, entra no quarto dela, olha pela janela, quebra a sua promessa, compra o que não deve, mente, deseja, bate o pé e segue o seu próprio caminho, você nega o seu mestre. É Davi desnudando Batseba, é Adão aceitando o fruto das mãos de Eva, é Abraão mentindo acerca de Sara, é Pedro negando conhecer Jesus, é Noé bêbado e nu dentro da sua tenda, é Ló deitando-se com as suas próprias filhas, é o seu pior pesadelo, é repentino, é pecado. Satanás anula nossa consciência e provoca um curto-circuito em nosso autocontrole. Sabemos o que estamos fazendo e ainda assim não acreditamos que estamos fazendo aquilo. No meio do nevoeiro da fraqueza, temos o desejo de parar, mas não encontramos forças para fazê-lo. Queremos nos virar, mas nossos pés não se movem. Queremos correr, mas infelizmente queremos ficar. É o adolescente no banco de trás do carro. É o alcoólatra tomando apenas mais uma. É o chefe tocando as mãos da secretária. O marido entrando no sexy shop. A mãe perdendo a paciência. O pai espancando o filho. O jogador perdendo dinheiro nas apostas. O crente perdendo o controle. E Satanás firmando o pé. Confusão, culpa, racionalização, desespero. É tudo isso. Coisas que batem forte. De repente nos vemos cambaleando e dizendo: Deus, o que foi que eu fiz? Devo contar a alguém? Nunca mais farei isso. Meu Deus, o Senhor pode me perdoar? Outra estratégia de Satanás é a acusação. Porque ele é extremamente sujo. Ele primeiro seduz. E depois ele te cospe na cara. Toda a sedução que ele mesmo te apresentou. Ele primeiro seduz e atrai, e depois diz para você: você é um fraco. Depois diz para você: você é um crente de segunda, terceira, quarta, quinta classe. Depois diz para você: você é um derrotado. Ele te seduz e depois te acusa. E diz a você: você nunca vai conseguir sair dessa situação. Ele te seduz
e depois diz a você, você está totalmente tomado e viciado nessas coisas, você jamais vai conseguir se libertar. E então, quando ele consegue te acusar, você desiste de combater. Ricardo Gondim, no livro Santos em Guerra, diz: na verdade, Satanás nos acusa por projeção da sua própria culpa. Sempre li este versículo na posição de alvo de acusações. Hoje posso vê-lo como a descrição de alguém que nunca quer assumir suas responsabilidades. Vive para acusar os santos por causa das suas próprias falhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A acusação de Satanás não tem base legal sobre aqueles que foram redimidos pelo sacrifício da cruz. Por favor, entenda isso. Se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, a acusação do diabo não tem base legal. Sabe por quê? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu por eles. Antes, quem ressuscitou por eles. E está à destra de Deus e intercede por eles. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Satanás não tem base legal para te acusar. Todas as vezes que você ceder à sedução de Satanás, e a palavra de Deus diz, eu digo isso, 1 João, para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, lembre-se, você tem advogado junto ao Pai. Meus irmãos, quando Satanás acusa você diante do trono do Todo-Poderoso, Jesus se coloca do lado e diz, eu sou o advogado dele. E Pai, eu já paguei esse pecado na cruz do Calvário. Ele está justificado. Não há base legal contra esse pecado, porque esse pecado já foi perdoado na cruz. É isso que acontece. É isso que acontece. Eu digo isso para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Dizem que certa vez Martim Lutero estava orando e ele começou a sentir, e isso era muito comum nesse reformador, extremamente atormentado pelos seus pecados. E ele parou a sua oração e começou a listar todos os seus pecados. Todos os seus pecados, um a um. Em determinado momento ele percebeu que, na verdade, quem estava ditando nos seus ouvidos os seus pecados era Satanás. E conta-se que então ele diz, continue, diabo, continue, Satanás. E ele alista, pecado por pecado. Depois, no final, ele risca e escreve, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, meu irmão, nos purifica de todo o pecado. Bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. Por fim, meus irmãos, vencerão os que usarem as armas devidas. O versículo 11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, há poder no sangue de Jesus. Isso não é um jargão, se tornou um jargão, mas não deveria ser. Há poder no sangue de Jesus e o diabo sabe disso. Há poder no sangue da cruz e isso assusta o diabo. Há poder no sangue que redime o pecador e isso decreta falência às obras do inferno. Há poder no sangue que uma vez por todas foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Há poder no sangue que limpa o que antes vivia em podridão e levanta dentre os mortos o que se assenta e se assenta entre os príncipes do seu povo.
Há poder no sangue do Cordeiro para cancelar todas as acusações. Há poder no sangue que faz do condenado um liberto e do perdido um salvo. E este poder, de fato, assusta e amedronta o diabo. Lembre-se que a nossa vitória é antes a vitória da cruz, a vitória do sangue de Jesus. A Bíblia diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós vencemos a batalha porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Um dia eu ouvi uma canção que dizia que o diabo estava muito sorridente e alegre no momento em que Jesus morre na cruz. Não é verdade. O diabo tentou desviar Jesus da cruz de todas as formas. De todas as formas. O diabo tentou desviar Jesus da cruz. Sabe por quê? Porque o diabo sabia que a cruz era a nossa vitória. Era a sua vitória. É a vitória da igreja. O diabo sabia que quando Jesus morreu na cruz, ele anulou, querido, todo o escrito de dívida que havia contra a sua vida e contra a minha vida na cruz, na cruz, na cruz, na cruz. Quando Jesus morre na cruz, o sangue de Jesus entra nos labirintos do inferno e começa a fazer um trabalho completamente de destruição. E o diabo fica aturdido, perplexo. Por quê? Porque o sangue da cruz tem poder, tem poder, tem poder. Eu vou dizer sobre o sangue dos mártires agora, mas antes de falar sobre esse sangue dos mártires, para encerrar a minha mensagem, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não tem medo do teu sangue. O diabo tem medo do sangue de Jesus. Quando você lê Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, diz que a grande meretriz, a Babilônia, a mulher que está representada ali como uma parceira desse quarteto do mal, Satanás, as bestas e a grande Babilônia, bebe do sangue dos mártires e se embriaga desse sangue. Ele não tem medo do teu sangue. Mas ele sabe que o sangue de Jesus tem poder. Não é um jargão, querido. Pare de usar isso como jargão. Use como uma verdade nos teus lábios e no teu coração. O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu te dizer uma coisa. Conheço uma pessoa muito crente, muito fiel a Deus, que num determinado dia foi por Satanás confrontada face a face por uma pessoa que ela muito amava. É uma história real. Essa pessoa que ela muito amava a afrontou, tomou uma faca e queria matá-la. Era o diabo fazendo isso. E veio até ela, totalmente possessa e tomada pelo diabo. Talvez você ria e talvez você critique, mas se você passasse por essa situação, você entenderia. E quando chegou na frente dela, disse: eu vou te matar. E ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Foi lançado para longe. Você pensa que isso é mentira? Eu conheci um casal num ponto de ônibus em Goiânia, após um culto da nossa igreja. Que estava para ser assaltado. E eles estavam num ponto de ônibus esperando para ir para casa. E uma pessoa, para assaltá-los, olhou nos olhos deles e disse: vocês sabem quem eu sou, né? E o rapaz, numa ousadia do Espírito Santo lhe dada naquele momento, diz: eu sei, e o sangue de Jesus tem poder. Ele saiu correndo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vencerão, queridos, aqueles que usarem as armas corretas. Há poder na palavra do testemunho. A Bíblia diz que eles venceram por causa da palavra do testemunho. A palavra do testemunho aqui nos fala de pessoas, ou nos falam de pessoas
que estavam dispostas a morrer, porque não amaram a própria vida, mesmo em face à morte. Mas que não estão dispostas a ceder às seduções malignas e às suas propostas. Isso vence o diabo, sabia? Sabe o que vence o diabo? Pessoas que estão tão comprometidas com Cristo que pagam o preço da fidelidade. Pessoas que estão tão comprometidas com Cristo que pagam o preço do testemunho da vida cristã. Venceram pela fidelidade a Cristo, mesmo diante das mais severas investidas do mal, não abrindo brecha e nem dando lugar para o diabo. É isso que a Bíblia está dizendo. Pessoas que vencem por causa da palavra do testemunho. Vigie, meu irmão. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pai de amor, tenha misericórdia, Deus. Quantas pessoas, Senhor, tão racionais, pessoas inteligentes, mas tão extremamente superficiais naquilo que a Tua palavra ensina. Instruídas nas letras desse mundo, mas tão pouco instruídas na verdade eterna. Senhor, que nesta manhã nós possamos olhar para as Escrituras e enxergar que há uma batalha espiritual que nos envolve. Dá vitória, Senhor, àqueles que estão pelejando, Senhor, lutas grandes e graves, agudas e severas. Eu oro, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor possa, nesta hora de oração, revestir-nos de consciência, Senhor, de que estamos vivendo batalhas espirituais severas e precisamos da graça do Senhor, da ajuda do Senhor, do auxílio que o Senhor dá. A Tua palavra diz, Senhor, que o diabo desceu até este lugar, até a terra, cheio de grande cólera, furioso. Por isso, Senhor, ele tem feito tanto barulho nesses dias. Por isso, Senhor, ele tem, com todas as suas forças, tentado, ó Pai, destruir o sistema político, econômico, educacional, social, moral da nossa nação. Mas Deus meu, Todo-Poderoso, nós nesta manhã queremos declarar, Senhor, que não há a mínima possibilidade de vitória inimiga. A Tua palavra garante isso. A Tua palavra diz que houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos também pelejaram. Todavia não prevaleceram. Senhor, nós Te glorificamos porque não há prevalecimento de Satanás contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, contra aqueles que já foram redimidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não há, Senhor, não há acusação, não há, Senhor, poder de sedução mais forte do que a graça do Senhor em nossa vida. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós reclamamos a Ti força, vigor, poder, autoridade, unção, Senhor, para nós não sermos enredados por essas estratégias, mas usarmos as armas corretas. E declaramos nesta manhã, Senhor, diante do Senhor que se assenta no trono do universo, diante dos Teus anjos, diante, Senhor Jesus, dos anjos maus, diante do diabo, diante de toda a sociedade, Senhor, diante da igreja, dos homens, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Nós declaramos que o Teu sangue, Senhor, já foi derramado na cruz do Calvário e Ele nos redime. E nós estamos em Cristo e estamos guardados e protegidos nele. Por isso, maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, que alegria saber que nós somos uma igreja vencedora. Amém. Espero que você tenha ficado feliz de saber que você é mais do que vencedor. Hoje pela manhã nós ouvimos por que o diabo tem tanta raiva de nós. Porque nós conquistamos aquilo que ele perdeu. Ele perdeu acesso à corte celestial. Ele perdeu o acesso a Deus, ao Pai, aos céus. E foi exatamente tudo isso que eu e você herdamos em Cristo Jesus. Que Deus te fortaleça nesta semana e que você seja achado firme, íntegro, fiel, verdadeiro, lutando contra as astutas ciladas do diabo. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Quero lembrar a todos os membros da igreja, professo, que no domingo próximo, dia 30, nós teremos Assembleia Ordinária da igreja para prestação de contas e para apresentação do movimento eclesiástico geral da igreja. Então você que é membro da igreja, você tem um compromisso, é uma obrigação, um dever de todo membro da igreja. Você não tem a opção de não vir. É claro que se você faltar, nós gostaríamos que você justificasse a sua ausência. Mas, meu querido irmão, lembre-se, é dever, é obrigação de todos os membros da igreja estarem presentes nas assembleias, nas convocações ordinárias e extraordinárias. Está marcada para as 11 horas da manhã. Nós temos um culto breve, uma palavra breve, para que possamos ter essa nossa reunião ordinária. Amém, queridos? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos diz que o dragão, a antiga serpente, foi expulso dos céus e não se achou mais o lugar deles ali. Obrigado porque o Senhor não socorreu os anjos caídos, como nos dizem em Hebreus, mas o Senhor socorreu a descendência de Abraão quando estes pecaram. Deus, obrigado porque Satanás estava equivocado e errado. Porque quando ele fez o homem tropeçar, ele pensou no seu coração que Deus os expulsaria e os mataria, Senhor, lançando longe da sua presença, assim como ele foi condenado. Mas quando o homem pecou, o Senhor deu a sua vida para nos resgatar do império das trevas. O Senhor não socorreu aos anjos, mas o Senhor socorreu a mim e aos meus irmãos, que fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, porque nós somos vencedores, mais do que vencedores. E que esta confiança, que esta paz, que esta certeza que temos em Cristo Jesus reine em nossos corações no decorrer desta semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.